Cristão e palavrão combinam? Essa é uma pergunta que gera muito debate, muita conversa e às vezes até um pouco de polêmica. Tem gente que diz que não tem nada a ver, que é só uma forma de se expressar. Outros já acham que é um pecado gravíssimo. Mas o que a Bíblia realmente nos diz sobre isso? Será que existe um caminho claro para a gente seguir? Vamos mergulhar juntos nesse assunto hoje e tentar entender de uma vez por todas qual deve ser a postura do cristão em relação ao uso de palavrões. A primeira coisa que precisamos fazer é ir direto na fonte, na palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo nos dá uma orientação muito direta. Ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa palavra torpe, no original grego sapros, significa algo podre, estragado, sujo, inútil. Pensa numa fruta que passou do ponto, que já está se decompondo. É essa a imagem que Paulo usa. Uma palavra torpe é aquela que não serve para nada de bom, que contamina o ambiente e quem escuta. Agora, vamos ser sinceros, um palavrão edifica alguém? Quando você solta um palavrão no meio de uma conversa, isso constrói a pessoa que está te ouvindo? Traz paz, encorajamento? A resposta é bem óbvia, né? Na maioria das vezes, o palavrão expressa raiva, frustração ou até mesmo busca chocar. Ele não tem o poder de construir, de levantar, de abençoar, e é exatamente aí que está o ponto central. A nossa boca, como seguidores de Cristo, foi chamada para ser um instrumento de bênção. Tiago, no capítulo 3 de sua carta, fala sobre como da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Ele compara a língua a uma fonte. Uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo. Além de não edificar, o uso de palavrões tem outro problema sério. Ele afeta o nosso testemunho. Imagina a cena. Você está conversando com um amigo que não é cristão. Você fala do amor de Jesus, da paz que ele traz, da transformação que ele fez na sua vida. Mas no meio da conversa, você solta vários palavrões. Qual é a mensagem que você está passando? Parece que a transformação não foi tão profunda assim, concorda? A nossa maneira de falar é um outdoor ambulante da nossa fé. As pessoas estão nos observando, o nosso linguajar pode atrair as pessoas para Cristo ou pode afastá-las, criando uma barreira e fazendo com que pensem: ué, mas ele não é diferente de ninguém. E o terceiro ponto, talvez o mais importante de todos, é que o palavrão não glorifica a Deus. Tudo o que fazemos, seja comer, beber, trabalhar ou falar, deve ter um propósito final: glorificar a Deus. 1 Coríntios 10:31 é muito claro sobre isso. Quando usamos palavras sujas, podres, estamos honrando a Deus com os nossos lábios? Estamos refletindo a santidade e a pureza do nosso Criador? Definitivamente não. Estamos, na verdade, nos conformando com o padrão deste mundo. Um mundo que muitas vezes celebra o que é vulgar e desrespeitoso. Seguir a Jesus é muito mais do que apenas ir à igreja aos domingos. É uma jornada de transformação completa, que mexe com o nosso coração, com os nossos pensamentos e, claro, com a nossa maneira de falar. É um chamado à santidade. E santidade não é ser perfeito ou nunca errar, mas é um processo contínuo de se separar do que é impuro e se dedicar a Deus. Essa santidade precisa se manifestar em todas as áreas da nossa vida, inclusive, e talvez, especialmente, na nossa língua. Pense nisso. A mesma boca que canta louvores a Deus, que ora, que compartilha o Evangelho, não deveria ser usada para proferir palavras que são o oposto de tudo isso. A nossa fala deve ser temperada com sal, como diz em Colossenses 4:6, para que seja agradável e saibamos como responder a cada um. Então, respondendo à pergunta inicial, cristão e palavrão não combinam. Não porque é uma regra religiosa chata, mas porque o nosso chamado é maior. Somos chamados para edificar, para dar bom testemunho e para glorificar a Deus em tudo. Que a nossa fala seja um reflexo da presença de Cristo em nós, uma fonte de vida e de bênção para todos que nos ouvem. Que possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a domar a nossa língua e a usá-la para a sua glória. Hoje, vamos meditar em uma das frases mais profundas e transformadoras ditas por Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. Você já parou para pensar no poder que as suas palavras carregam? Elas são como um espelho da nossa alma, um reflexo direto do que guardamos aqui dentro, no nosso coração.
Não é algo superficial, não é apenas sobre o que dizemos, mas sobre quem somos. Pense nisso por um instante. Quando o nosso coração está cheio de gratidão, de amor, de paz, o que sai da nossa boca, palavras de encorajamento, de gentileza, de esperança, elas fluem naturalmente, sem esforço. É como uma fonte de água pura. Se a fonte está limpa, a água que jorra dela será cristalina, refrescante, capaz de matar a sede de quem a bebe. Assim são nossas palavras quando nosso coração está alinhado com Deus. Mas o contrário também é verdade. Se permitimos que a amargura, a inveja, a raiva ou a fofoca criem raízes em nosso coração, o que acontece? Nossas palavras se tornam afiadas, venenosas, elas podem ferir, destruir relacionamentos e apagar a luz de alguém. É como uma fonte poluída. A água que sai dela é turva, suja e pode adoecer quem a consome. Jesus nos alerta exatamente sobre isso. Ele nos convida a fazer uma autoavaliação sincera. O que tem preenchido o meu coração ultimamente? Como cristãos, somos chamados para ser luz no mundo e sal da terra. E a nossa fala é uma das ferramentas mais poderosas que temos para cumprir esse chamado. Nossas palavras podem ser um farol em meio à escuridão, apontando para a esperança que temos em Cristo. Elas podem ser o tempero que dá sabor à vida de alguém que está desanimado, mostrando o amor de Deus de forma prática e audível. Já imaginou o impacto que uma palavra de afirmação pode ter na vida de alguém que está se sentindo pequeno e sem valor? Uma palavra sua pode ser o sopro de vida que essa pessoa precisa para se reerguer. O apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Que direção clara! Nossas palavras devem edificar, construir, dar graça. Elas não devem ofender, diminuir ou destruir. Esse é o nosso padrão, o padrão do reino de Deus. O poder de dar vida ou de causar dor está na ponta da nossa língua. A escolha é nossa a cada momento. Então, como podemos cultivar um coração que transborde palavras de vida? O segredo está em nos enchermos da fonte certa. Precisamos mergulhar na palavra de Deus todos os dias, deixando que ela lave e purifique nosso interior. Precisamos cultivar uma vida de oração, conversando com o Pai, entregando a Ele nossas ansiedades, nossas frustrações e pedindo que Ele transforme nosso coração. É um processo diário de rendição, de pedir ao Espírito Santo que produza em nós o seu fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Quando o nosso coração está cheio da presença de Deus, nossas palavras mudam. A fofoca dá lugar ao encorajamento. A crítica dá lugar à compaixão. A reclamação dá lugar à gratidão. Começamos a falar vida, a espalhar esperança, a refletir o caráter de Cristo em cada conversa. O desafio que eu deixo para você e para mim hoje é este. Vamos vigiar a porta do nosso coração. Vamos ser intencionais sobre o que permitimos entrar. Vamos nos encher de tudo o que é bom, puro e agradável a Deus. E, como resultado, que da nossa boca fluam rios de água viva, palavras que curam, que restauram e que glorificam o nosso Pai. Que as pessoas ao nosso redor possam ver e ouvir Jesus através de nós. Você já parou para pensar no poder que as suas palavras têm? Muitas vezes a gente acha que ser cristão é só ir à igreja, ler a Bíblia ou orar, mas a nossa fé se manifesta em cada detalhe do dia a dia. E talvez o maior palco do nosso testemunho seja a nossa própria boca. Não adianta nada a gente dizer que é um servo, uma serva de Deus. Se a nossa linguagem está cheia de palavras que não edificam, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O poder da língua na vida de quem segue a Cristo. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 3 do seu livro, faz uma comparação incrível. Ele diz que a língua é um membro muito pequeno do nosso corpo, mas se orgulha de grandes coisas. Pense num pequeno fogo que consegue incendiar uma floresta inteira. Assim é a língua. Uma palavra errada, dita no momento errado, pode causar um estrago gigantesco, criar conflitos, destruir relacionamentos e, principalmente, manchar o nosso testemunho. Vamos ser sinceros. No calor do momento, quando a raiva sobe ou a gente se frustra com alguma coisa, pode parecer tentador soltar um palavrão. Às vezes parece que só uma palavra forte consegue expressar o que estamos sentindo, mas Tiago nos alerta que isso é uma contradição perigosa. Ele pergunta:
Pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Da mesma forma, como pode da mesma boca sair louvor a Deus e maldição aos homens que foram feitos à imagem e semelhança de Deus? Quando alguém que se declara cristão usa palavrões, fofoca ou fala de forma grosseira, isso cria uma confusão na mente das pessoas que estão ao redor. Elas pensam, ué, mas essa pessoa não é aquela que fala de amor, de paz, de santidade? A nossa credibilidade como servos de Deus fica comprometida. Cada palavra que sai da nossa boca é como um cartão de visita que diz quem nós somos e a quem nós servimos. Se as nossas palavras são sujas, que tipo de mensagem estamos passando sobre o Deus limpo e santo a quem dizemos seguir? Controlar a língua não é fácil. Tiago mesmo diz que é mais fácil domar um animal selvagem do que domar a própria língua. Isso mostra que não é uma questão de força de vontade apenas, é uma questão espiritual. Precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo todos os dias para que ele coloque um filtro em nossos lábios. Precisamos encher a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de gratidão, de amor e da presença de Cristo, é isso que vai transbordar através das nossas palavras. Portanto, falar com sabedoria não é apenas uma questão de boa educação, é um sinal claro de maturidade espiritual. Mostra que estamos permitindo que Cristo transforme não apenas as nossas ações, mas também a nossa comunicação. Quando escolhemos palavras que edificam, que consolam, que trazem paz e que glorificam a Deus, estamos refletindo o caráter do próprio Cristo. Estamos sendo luz no mundo que muitas vezes se comunica através da escuridão. Que o nosso falar seja sempre temperado com sal, para que saibamos como responder a cada um, construindo pontes e não muros. O desafio está lançado. Vamos vigiar mais o que falamos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a usar esse pequeno membro, a nossa língua, para a sua glória, para abençoar vidas e para sermos testemunhas verdadeiras do seu amor. Aquelas palavras que escapam no calor do momento. Palavras que ferem e que depois nos arrependemos amargamente de ter dito. Quem nunca passou por isso? Não é verdade? Você está numa discussão, a emoção sobe, a raiva toma conta, e quando você percebe, já falou o que não devia, a Bíblia chama isso de obras da carne. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo nos dá uma lista bem clara. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Tudo isso nasce de uma natureza que ainda não foi completamente entregue a Deus. Essas reações impulsivas são como um incêndio. Começam com uma faísca de irritação. E se não forem controladas, podem destruir relacionamentos, amizades e até famílias. As palavras ditas com raiva deixam cicatrizes profundas, muitas vezes mais difíceis de curar do que feridas físicas. Provérbios 18 e 21 nos alerta. A morte e a vida estão no poder da língua. É uma responsabilidade imensa, mas a boa notícia é que não precisamos viver reféns dessas explosões. A mesma passagem de Gálatas, logo depois de listar as obras da carne, nos apresenta uma alternativa maravilhosa, o fruto do Espírito. E o último item dessa lista preciosa é o domínio próprio. Note que é fruto, no singular. Isso significa que, quando o Espírito Santo habita em nós, ele produz um conjunto de características divinas, e o domínio próprio é uma delas. Não é algo que conquistamos sozinhos, com nossa própria força, mas algo que o Espírito desenvolve em nós à medida que nos rendemos a ele. Então, como cultivamos esse fruto? Como trocamos a reação da carne pela ação do Espírito? O primeiro passo é o reconhecimento. Precisamos admitir nossa fraqueza e nossa tendência a reagir mal. O segundo passo é a oração. No momento em que a raiva começar a subir, em vez de explodir, experimente fazer uma pausa, respire fundo e clame pelo Espírito Santo em silêncio. Espírito Santo, me ajude. Me dê domínio próprio agora. Coloque as suas palavras na minha boca. Essa pausa de poucos segundos pode mudar tudo. É um ato de dependência, de dizer a Deus, eu não consigo, mas o Senhor pode. Isso nos leva a um terceiro ponto crucial, a prática do perdão. Muitas vezes, nossa raiva é alimentada por mágoas antigas, por falta de perdão. Quando perdoamos quem nos ofendeu, como Cristo nos perdoou, quebramos as correntes que nos prendem à amargura. Liberar perdão não é dizer que o que a outra pessoa fez foi certo, mas é se libertar do peso emocional que aquilo causa em você. É um ato de obediência que traz cura para a nossa própria alma e nos torna mais parecidos com Jesus. O nosso grande alvo, como cristãos,
é que a nossa comunicação reflita Cristo. Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Pense nisso. Nossas palavras podem ser um canal da graça de Deus para os outros. Que desafio e que privilégio! Quando agimos com domínio próprio, guiados pelo Espírito, não estamos apenas evitando conflitos. Estamos testemunhando do poder de Deus que transforma. Estamos mostrando ao mundo que existe uma maneira diferente de viver. Uma maneira onde o amor, a paz e o autocontrole prevalecem sobre a raiva e a impulsividade. Que hoje você possa se entregar mais ao Espírito Santo. Peça a Ele que governe suas emoções e suas palavras. Que o fruto do domínio próprio cresça em sua vida. E que através de você muitos possam ver a beleza e a graça de Cristo. Já parou para pensar no poder que existe em sua boca? Com ela, cantamos louvores a Deus, declaramos nosso amor, levantamos o caído, mas, com essa mesma boca, às vezes saem palavras que ferem, que destroem, que amaldiçoam. O apóstolo Tiago nos confronta com uma pergunta poderosa em sua carta. No capítulo 3, versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. E essa é a nossa reflexão de hoje. Muitas vezes, sem perceber, transformamos nossa boca em uma verdadeira lixeira espiritual. Deixamos que dela saiam fofocas, reclamações, críticas destrutivas, palavras de pessimismo e maldição, e cada uma dessas palavras é como lixo tóxico que contamina não só a nossa própria vida, mas também o ambiente ao nosso redor e o coração das pessoas que amamos. Tiago nos alerta que a língua é como uma pequena faísca, capaz de incendiar uma floresta inteira. Uma palavra maldita, uma fofoca espalhada, pode destruir reputações, amizades e famílias. É um veneno mortal que se espalha silenciosamente, deixando um rastro de dor e destruição. A Bíblia está repleta de advertências sobre o poder da nossa língua. Tiago continua comparando-a ao leme de um grande navio. Embora pequeno, o leme direciona toda a embarcação. Da mesma forma, nossas palavras, mesmo que pareçam insignificantes, têm o poder de definir o rumo de nossa vida. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, é ainda mais direto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Pense nisso. Morte e vida. Suas palavras estão gerando vida ou morte ao seu redor. Em Efésios 4:29, o apóstolo Paulo nos instrui: nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A nossa fala deve ser um presente, uma fonte de graça para quem escuta. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. Se podemos transformar nossa boca em uma lixeira, também podemos escolher transformá-la em um altar. Um altar de adoração a Deus. Um lugar de onde brotam palavras de vida, de esperança e de bênção. Em vez de reclamar, podemos agradecer. Em vez de criticar, podemos encorajar. Em vez de amaldiçoar, podemos abençoar. Imagine o impacto que isso teria no seu dia a dia, em casa, abençoando seu cônjuge e seus filhos, em vez de apontar falhas, no trabalho, elogiando um colega, oferecendo uma palavra de ânimo, na sua comunidade, sendo aquele que leva esperança, que ora pelas pessoas, que profetiza o bem. Quando usamos nossa boca para louvar, para orar, para edificar, nós estamos, de fato, construindo um altar a Deus com nossas próprias palavras. Portanto, a escolha é sua, é minha, é nossa. Uma escolha diária, a cada momento, a cada conversa. A pergunta que ecoa hoje em nosso coração é: o que sua boca tem sido? Um altar ou uma lixeira espiritual? Um manancial de águas doces ou de águas amargas? Eu te convido hoje a tomar uma decisão. Escolha abençoar. Escolha usar o poder incrível que Deus te deu para gerar vida, para curar, para restaurar, para edificar. Que a partir de hoje, de sua boca saiam apenas palavras que glorifiquem a Deus e que deem graça a todos que as ouvirem. Que o Senhor nos ajude a sermos guardiões de nossa própria boca, transformando-a em um altar contínuo de louvor. E aí, povo abençoado, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer algo diferente. Um convite que pode transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Eu quero te lançar um desafio cristão de verdade. Você topa ficar 7 dias, apenas 7 dias, sem falar um único palavrão? Pode parecer simples,
até meio bobo para alguns. Mas pense comigo, quantas vezes por dia, no calor do momento, no trânsito, quando algo dá errado no trabalho, ou até mesmo numa conversa descontraída, a gente solta aquela palavra que não deveria? A gente se acostuma, né? Vira um hábito, uma muleta de linguagem. Mas a Bíblia ela é muito clara sobre o poder das nossas palavras. Em Efésios 4:29 está escrito: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nossas palavras têm o poder de construir ou de destruir. Elas podem abençoar ou amaldiçoar. Então, o desafio é o seguinte: durante os próximos 7 dias, toda vez que você sentir aquela vontade incontrolável de xingar, de reclamar com uma palavra pesada, você vai parar, respirar fundo e trocar. Mas não é só trocar por um puxa-vida. A proposta é mais profunda. Troque por uma palavra de bênção. Isso mesmo, deixou algo cair no pé? Em vez de gritar um palavrão, diga: Deus é bom. Alguém te fechou no trânsito? Respire e fale que Deus te abençoe. Parece estranho no começo, eu sei. Pode até soar irônico, mas o exercício é esse. É treinar a nossa mente e o nosso espírito a responder às frustrações do dia a dia com a perspectiva do reino e não com a reação da carne. Por que fazer isso? Primeiro, porque a santidade começa nas pequenas coisas e a nossa boca é um leme poderoso. Tiago, no capítulo 3, compara a língua a um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta. Controlar a nossa língua é um sinal de maturidade espiritual. Quando escolhemos abençoar em vez de amaldiçoar, estamos ativamente escolhendo viver em santidade. Segundo, o seu coração muda. O que sai da nossa boca é um reflexo do que está cheio o nosso coração. Como Jesus nos ensinou, ao forçar a nossa boca a proferir bênçãos, estamos, na verdade, tratando a origem do problema. Estamos reeducando o nosso coração a focar no que é bom, no que é puro, no que é agradável a Deus. Você vai começar a perceber uma mudança interna, uma paz que não estava ali antes. A irritação começa a dar lugar à paciência. Terceiro, o seu testemunho melhora de uma forma incrível. Já pensou nisso? Como podemos falar do amor de um Deus santo se a nossa boca está cheia de palavras que não o glorificam? As pessoas ao nosso redor, nossos colegas de trabalho, nossa família, nossos amigos que ainda não conhecem Jesus, eles estão nos observando. O nosso falar coerente com a nossa fé é uma das ferramentas de evangelismo mais poderosas que existem. Um linguajar limpo, que edifica, atrai as pessoas para perto, gera curiosidade sobre a paz que nós temos. E por último, e talvez o mais importante, a sua comunhão com Deus cresce. Quando nos esforçamos para purificar nossas palavras, estamos dizendo a Deus: Senhor, eu quero te agradar em tudo, até no meu falar. Eu quero que a minha vida seja um louvor a ti. Esse desejo sincero de santificação abre canais de comunicação com o Pai. Você se torna mais sensível à voz do Espírito Santo. Sua vida de oração se aprofunda e você sente a presença dele de uma forma muito mais real. Então, como vai funcionar na prática? Pegue um caderno ou use o bloco de notas do seu celular. Anote hoje como o seu dia 0. E a partir de amanhã, comece a contar. Dia 1, dia 2. Se você escorregar, não desista. Peça perdão a Deus e comece de novo. O objetivo não é a perfeição, mas o processo, o esforço, a intenção do coração. Conte aqui nos comentários se você vai participar. Use a hashtag desafio 7 dias de bênçãos. Vamos nos apoiar, nos encorajar. Compartilhe suas experiências, suas dificuldades e suas vitórias. Lembre-se, santidade começa no falar. É um exercício diário de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Eu tenho certeza de que ao final desses 7 dias, você não será mais a mesma pessoa. Sua mente estará mais renovada, seu coração mais leve e sua vida mais alinhada com o propósito de Deus. Então, eu pergunto de novo: você topa o desafio? Vamos juntos nessa jornada de transformação? Deixe seu eu topo aqui embaixo e vamos começar. Que Deus te abençoe ricamente nesta semana. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Um grande abraço e até a próxima.